Todo mundo deixou o mercado da bola pegando fogo após o Real Madrid anunciar um caminhão de contratações e as possíveis chegadas de Rodri e Olise. O Barcelona parece já montar o antídoto. Depois de contratar Gordon e ADM, Oyarzabal entra na mira do Barcelona. O Barcelona e o Arsenal demonstram interesse em contratar Oyarzabal da Real Sociedad após seu desempenho de destaque pela seleção da Espanha. O Barcelona já havia monitorado Oyarzabal durante a janela de transferências. O Arsenal preparou uma oferta de cerca de 25 milhões de euros pelo atleta e o Fenerbahçe também foi citado na lista de clubes de olho no atacante. Porém, o caso do Oyarzabal aí com a Real Sociedad é mais um caso de amor daqueles bem raros no futebol, né, rapaziada? O Oyarzabal já negou várias tratativas e vários interesses de vários clubes no passado. Aos 29 anos, ele só jogou no Real Sociedad e já recusou até propostas do Manchester City anteriormente. O Barcelona já demonstrou sim interesse em contratá-lo, mas também como um plano B caso a contratação de Julián Álvares for 100% descartada. Pensando em manter a base aí também da seleção espanhola, o Barcelona quer virar a Espanha praticamente. Outro jogador da seleção espanhola que entra no radar do Barcelona é o Laporte. O Barcelona demonstrou forte interesse em contratar o zagueiro. O defensor de 32 anos brilhou na conquista do título mundial pela Espanha, o que motivou o clube catalão. É isso que significa você se dar bem na Copa do Mundo pela sua seleção, porque daí você se dando bem lá, os times já olham e falam, pô, aqui é um jogador bom de contratar, se o cara jogar bem pela seleção, não tem pressão em Copa do Mundo, não vai jogar bem por aqui. Só que por muitas vezes pode acontecer ele jogar bem na seleção e mal no time. O que mais acontece é dele jogar bem pelo time e mal pela seleção. Mas eu acho que o Laporte é um grande jogador, então seria uma ótima contratação aí pro Barcelona. E o Oyarzabal aí que, pô, jogou muito nessa Copa do Mundo, cara. Jogou muito. A buscar sua transferência para repetir a dupla de sucesso de zaga aí, Pau Cubarsí e Laporte. Mano, basicamente seria uma dupla de zaga absurda aí do Barcelona, né? Laporte tem contrato com o Atlético Bilbao até 2028, mais uma cláusula de rescisão estipulada em torno de 15 milhões de euros torna a negociação financeiramente acessível. O jogador vê a mudança para o Barcelona com bons olhos e a diretoria culé, liderada por Deco e Hans Flick, conduz contatos para viabilizar o negócio. Apesar do otimismo, né, de ter vários pontos positivos aí para que isso aconteça, a negociação ainda é um pouco complexa, porque o Atlético de Bilbao é conhecido por não liberar os seus jogadores com facilidade. Então, ainda assim, pode ser que haja algum tipo de dificuldade para contratar o Laporte aí, o Barcelona, mas, mano, imagina, Cubarsí, Laporte, ADM, Gordon, realmente um time muito equilibrado, né? A Copa do Mundo provou. O Barcelona, acho que ele olhou, assim, mais ou menos pro estilo de jogo do PSG do Luis Henrique, né? Que é naquele pique. No início não eram jogadores muito falados, como, só exemplo, contratou um Cristiano Ronaldo, na época, né? Tinha o Mbappé, o Messi, o Neymar não ganhou uma Champions. Aí contrataram um jogador nada a ver, tornaram eles os melhores do mundo, né? O Dembélé é o melhor do mundo, o Kvaratskhelia joga pra caramba. No Napoli jogava bem já. Agora, pô, Vitinha tava em baixa. Subiu depois que o Luis Henrique entrou naquele time, sabe? Então o Barcelona quer montar um time assim que não impressione, mas depois os jogadores vão ficar realmente muito conhecidos. O que pode dar muito certo e pode dar muito errado. Claro que o Oyarzabal já tem uma grande história por causa da Copa do Mundo, mas não é lá aquele grande jogador, assim, se a gente pode dizer, tá? Não é, o Messi da vida. Nunca. Nunca, acho que nem perto. Que nem sempre o time com mais estrelas ganha. Então a Espanha ganhar mostra que um sistema muito bem definido às vezes é mais importante. E historicamente o Barcelona consegue bater de frente. Sempre que o Real Madrid monta um time galáctico, né? O Barcelona consegue montar um time aí que vence os galácticos. Já aconteceu com o Ronaldinho, aconteceu na temporada passada, que foi o Galácticos 2.0 com o Mbappé. E mais uma vez aí, vamos ver o que é que vai acontecer, né? O futebol espanhol sempre trazendo pra gente aí o melhor entretenimento possível. Lembra dele? Boadi, ele mesmo que destruiu o meio-campo da seleção brasileira aí, a revelação marroquina da Copa do Mundo, é cobiçado por grande clube inglês. Boadi pode se tornar uma das contratações mais caras desse mês ou desse verão. A revelação marroquina da Copa do Mundo está na mira do Manchester City, segundo o especialista em mercado de transferência, Mateu Moreto. Após uma excelente temporada em seu clube, o Lille, Boadi destruiu na Copa do Mundo e o meio-campista de 18 anos foi amplamente elogiado, especialmente após a partida
partida contra o Brasil. Grandes clubes internacionais já acompanharam a evolução de Boadi há algum tempo e o Manchester City decidiu agora avançar. Segundo o Moreto, o Manchester City já iniciou negociações aí com o Lille, clube do Boadi, que ele tem contrato até 2029. Transfermarkt estima o valor de mercado do Boadi em 50 milhões de euros, mas depois da excelente campanha do Boadi na Copa do Mundo, né, com atuações muito concisas aí, cara, o The Athletic publicou esta semana que o clube do norte da França, o Lille, fixou seu preço de venda em 80 milhões de euros. Então, se o Manchester City quiser levar o Boadi aí, vai ter que desembolsar essa bagatela aí. E o Boadi, que é visto com bons olhos pela comissão técnica do Manchester City, enxerga ele como um possível substituto pro Rodri, né? O Rodri que já tem aí 30 anos de idade. Inclusive, o Rodri já é cogitado no Real Madrid. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Mas antes, Bruno Guimarães no Arsenal. O Arsenal planeja fazer uma proposta. Nossa, eu gostaria muito que o Bruno Guimarães fosse pro Arsenal. Por quê? Porque o Bruno Guimarães é aquele meia raçudo, joga bem pra caramba, sabe? E exemplo, o Newcastle não é lá aquele time que ele vai fazer história, sabe? Então o Arsenal, que já foi aí na final da Champions League, vai nesse estilo e seria muito da hora ver ele numa final de Champions League, né? Ver ele, o Martinelli, sabe? Daria uma boa dupla em time, porque na seleção até que deu bem até. Proposta multimilionária para contratar Bruno Guimarães. O Arsenal segue sonhando com a contratação do meio-campista brasileiro aí e prepara uma nova investida junto ao Newcastle. De acordo com o jornalista Ben Jacobs, os Gunners devem apresentar uma oferta de 70 milhões de libras, cerca de 477 milhões de reais na cotação atual pelo volante brasileiro. Bruno Guimarães, que assim, a gente aqui no Brasil tem um ranço dele, talvez pelas atuações na seleção, não que ele tenha ido mal na Copa, eu acho que ele foi muito bem na Copa, é um dos melhores jogadores do Brasil na Copa, acabou errando o pênalti, que faz parte, e aí a gente vai falar do Bruno Guimarães aqui no Brasil, o pessoal já tem um pouco de ranço, mas ele é um cara que já foi cogitado no Real Madrid há um tempo atrás, né, depois teve ali uns rumorezinhos no Manchester City, e agora o Arsenal, atual campeão da Premier League, finalista da Champions League, quer pagar 477 milhões de reais por ele. Então assim, eu acho que a gente pode falar qualquer coisa, menos que esse cara tem qualidade, né, não representa tanto na seleção, eu acho que é verdade, muito mais pelo coletivo do que pelo que ele tem como qualidade individual, né? A gente viu na própria Copa que quando o coletivo funciona, o individual de muitos jogadores prevalece, né? Mas quando o coletivo não funciona, alguns jogadores bons podem sair como ruins, e eu acredito que esse é o caso do Bruno Guimarães, que é um ótimo jogador ao meu ver, né? Os termos gerais de um contrato entre Arsenal e Bruno Guimarães já estão acertados, e o jogador comunicou ao Newcastle o desejo de se transferir para o atual campeão da Premier League, então é uma questão de tempo aí. Apesar disso, a diretoria do Newcastle segue determinada a manter o capitão da equipe, mas muito provavelmente a gente vai ver Bruno Guimarães acertando aí com o Arsenal, cara. A não ser que dê alguma zica aí, muito zicada mesmo. Rodri no Real Madrid, uma reviravolta espetacular pode acontecer. A notícia bombástica sobre a transferência de Rodri para o Real Madrid parece estar se concretizando. Mais uma vez, o especialista em transferências Matteo Moreto afirma ter sabido que o meio-campista já deu o aval ao Real Madrid. Um acordo sobre os termos do contrato com o recém-coroado campeão mundial estaria, portanto, prestes a ser fechado. O Rodri demonstrou sim ter muito interesse em vestir a camisa do Real Madrid, afinal, quem não gostaria de vestir a camisa do Real Madrid? O impasse que estava acontecendo é que o Florentino Pérez estava meio que pé atrás com essa contratação pelos valores serem muito altos e a idade do Rodri já ser uma idade mais avançada de 30 anos, avançada pros padrões de Real Madrid, né? O Real Madrid que gosta de contratar jogadores muito jovens. Vai estar lá o Rodri e o Vini Júnior, acabou de aparecer na tela. Porque, pô, vai ser... Eu não acho que vai dar briga, porque o Vini Júnior... jogador não tem esse pique. A gente chega e fala que vai dar briga entre Messi e Cristiano Ronaldo. Os caras nunca chegaram a bater boca um com o outro, tá ligado? Meio que, tipo, se for bater boca, era uma rivalidade entre Real Madrid e Barça, um contra o outro no time, tá ligado? Porque fora isso, os caras vê que se tem rivalidade, eles estão nem aí. A vida deles estão ganhando milhões. Pra eles não importa se acham que vai ter rivalidade ou não. Vê Vinícius Júnior, Endrick, Rodrigo, se a gente for citar aqui, né, até o próprio Mastantuono, que foi um aposta do Real Madrid, Bellingham, sempre é um padrão de jogadores mais jovens, né, quando vem mais velhos, geralmente eles vêm de graça. Foi por isso que o Fabrício Romano admitiu que uma transferência só seria realista após a próxima temporada, quando, segundo as informações atuais, Rodri estaria disponível sem custo de transferência. Com certeza o Rodri seria, cara, eu acho que seria a melhor contratação do Real Madrid, mais do que o
Olise, você acredita? Eu acho que o Rodri traria um impacto pro Real Madrid maior do que o Olise traria, assim. Porque o ataque do Real Madrid tá bem servido, né? Com o Vinícius Júnior e o Mbappé. Mas o Rodri poderia, claro, suprir algo que o Real Madrid não conseguiu desde a saída de Toni Kroos e Luka Modric. Então eu afirmo aqui, é a minha opinião, né, que o Rodri traria um impacto maior pro Real Madrid do que o Olise, apesar de que o Olise também seria absurdo no ataque do Real, né? Pelo Olise encaixar perfeitamente, principalmente pelo modelo de jogo do Olise, que é um cara mais coletivo, né? O Olise não é muito fominha, então ele joga mais pra equipe, ele já falou que gosta de dar mais assistências, mas a contratação do Rodri seria absurdo, mas pelo que vai estar desenrolando aí, pelo que tá chegando de notícias, muito provavelmente só na próxima temporada. Flamengo acerta com a Almada. Embora a janela de transferência brasileira tenha sido aberta há pouco tempo atrás, no dia 20, o Flamengo já se movimenta nos bastidores em busca de reforços para o seu elenco, e um dos interesses do clube é a contratação de Thiago Almada do Atlético de Madrid. O clube negocia com os espanhóis a transferência do meia que retorna ao Atlético depois de ser vice-campeão da Copa do Mundo com a Argentina. A diretoria do Flamengo vê bastantes avanços nas negociações. O clube que bateria de frente com o Flamengo nessa disputa pela Almada é o River Plate, mas o Flamengo se vê muito otimista, a diretoria do Flamengo se vê muito otimista com grandes avanços, mas que ainda há um pouco mais de chão pelo caminho. O dia 21 foi marcado por uma boa rodada de conversas entre o jogador e a diretoria do clube, e o Flamengo, que já tem um bom retrospecto de negociações com o Atlético de Madrid aí, né, tem bastante credibilidade com os caras. Agora o Flamengo planeja dar início já às coisas mais burocráticas, a parte burocrática do contrato já nessa semana. Então, eu acho que é uma boa contratação, sabe? O Thiago Almada é aquele meio assim que avança, que bate tudo. Só que tem um porém, né? Que, exemplo, o Flamengo já tem uma parte de meia muito consistente. Claro que o Thiago Almada é um ótimo meia, vai ajudar muito o clube, mas tipo, assim, se for parar pra pensar, o Flamengo deveria investir um pouquinho a mais a sua lateral de esquerda. Na lateral direita até tudo bem, tem o Varela, mas futuramente o Varela vai sair, sabe? Eu investi um pouco ali. Na lateral esquerda, Alexandre e Ayrton Lucas não são os melhores, sabe? Investir no meio que já tem Arrascaeta, Pulgar, Jorginho, Paquetá, tá ligado? Carrascal, De La Cruz. Tem muita gente no meio já. Eu vou gostar muito. Eu acho que ele vai entrar pra ser um titular no meio, na meia do Flamengo, e vai ajudar pra caramba. Mas, assim, se o Flamengo. Claro, o Flamengo tem dinheiro pra caramba. Provavelmente tem dinheiro ainda sobrando. Mas, pô, tem que melhorar a lateral esquerda, tá? Alexandre já tá numa idade, Ayrton Lucas não é lá aquele grande jogador. Sabe, busca um jogador aí, lateral esquerda bom. Que tem aí, sei lá, o Piquerez do Palmeiras. Manda uma proposta. o Flamengo tá bem otimista com a contratação de Thiago Almada, que, mano, sem caô nenhum, seria uma contratação muito pontual pro Flamengo, que busca um suplente, né? Alguém pra dividir ali protagonismo ou pra ser o cara que vai competir pela vaga com a Arrascaeta. O Flamengo já busca esse substituto há bastante tempo, então o Thiago Almada, das contratações que o Flamengo trouxe, Alcaraz nos últimos anos aí, eu acredito que o Thiago Almada é o que mais se aproxima disso aí, mano. E o Olise vai vir pro Real Madrid ou não? O interesse do Real Madrid em contratar o Olise já não é apenas um rumor de mercado de transferências, mas o caminho até o ponta do Bayern de Munique continua repleto de obstáculos. Depois da Copa do Mundo aí, saiu na imprensa de que o Olise estava bastante empolgado em poder ser um jogador do Real Madrid, principalmente pela proximidade que ele teve com o Kylian Mbappé durante a Copa do Mundo, e de acordo com algumas fontes, o próprio Mbappé elogiou demais o Real Madrid para o Olise e informou ao Florentino Pérez o desejo de jogar no Real Madrid. Mas de acordo com o site Futimercato, o negócio esbarra num obstáculo que consiste num acordo aí de cavalheiros entre o Florentino Pérez e o presidente do Bayern de Munique, Herbert Reiner. De acordo com o site, os dois têm um acordo de cavalheiros onde ninguém pode negociar com um jogador de outro clube, né, sem comunicar a diretoria antes. Então é por isso que o Real Madrid não contatou de forma oficial o Bayern de Munique, nem o Olise e os seus representantes, e as negociações ainda continuam longe da fase inicial. Então, assim, Eu acho assim que o Olise é um grande jogador. Mas o povo ele não sabe que jogador que é bom no Brasil, aquela entrevista lá da Inglaterra, quem, da babá. Cara,
aquilo ali faz parte. Tudo bem que tem Vini, Neymar, faz parte, tá ligado? Às vezes o cara tá de cabeça quente. Mas pra mim ele é um grande jogador, sabe? Eu acho que ele vai dar muito bem no Real Madrid. Eu gosto muito do Olise, tá ligado? Eu sou um cara que, pô, um jogador assim que eu me identificaria assim de, sei lá, é o Olise. É o Olise. Eu sou tropa do Olise, pô. O Olise eu gosto de jogador muito dele, pô. Ele é um jogador muito bom. Ele é bom, ele não é aquele jogador fominha, como ele mesmo disse, é um jogador mais de coletivo. Isso é bom, sabe? Eu gostaria que o Flamengo contratasse ele, mas também não tem grana, mas não é tanto assim, né? Sim, vai ser a maior novela dessa janela de transferências aí. E não vai, se acontecer, vai ser uma das maiores transferências da história. Ele vai se tornar o jogador mais caro do mundo atualmente, né? Mas ainda não vai chegar a contratação mais cara da história, que foi a do Neymar Júnior. Mas chega muito perto ali, chega de cerca de 200 milhões de euros, cara. E aí, você acha que o Olise vai vir pro Real Madrid ou não? Enfim, rapaziada, esse foi mais um vídeo. Espero que você... É, eu acho, na minha opinião, que o Olise vai ir pro Real Madrid, mas fazer o quê, né? Se não ir, se ir, eu não posso fazer nada. Mas pra mim vai dar uma ótima contratação aí pro Real Madrid, onde vai se fortificar, que já tá forte pra caramba, mas vai